Buenas, meu povo. Buenas, minha pova. Imagina a seguinte situação. Uma mãe vai num banco tentar abrir uma conta por qualquer motivo e ela não consegue abrir essa conta. E aí a informação que ela descobre é que ela não consegue abrir porque ela está com o CPF suspenso. Ou está com o CPF quase suspenso. Mais um pouco investigando, ela descobre que está com o CPF suspenso porque faz 2 anos que ela está devendo declaração de imposto de renda para a Receita. Fazem 2 anos que ela está devendo imposto de renda para a Receita e fazem 2 anos que a Receita está esperando alguma notícia dela, ela não dá. Eu sou o Maurício Belles e hoje eu vim explicar como resolver essa situação. Essa situação chegou para mim, uma mãe separada, tá, com um filho pequeno, ela recebe um salário isento de imposto de renda, 1.600, 1.700, não vou lembrar agora o valor exato. Tá? Então ela não precisaria pagar imposto de renda, ela não precisaria declarar imposto de renda, mas estava na malha fina há anos, há 2 anos, estava na malha fina, estava com o CPF já quase suspenso por estar devendo imposto de renda. O que acontece? Essa mãe separou do marido, ficou com o filho, né, ficou com a guarda do filho pequeno, e o filho recebia pensão. O que acontece é que o marido, não sei se por inocência ou por malandragem, ele declarava no imposto de renda dele que ele pagava pensão para a esposa e não que ele pagava pensão para o filho. Então, a informação que a Receita Federal recebia era essa mãe recebia um salário, que ela trabalhava, recebia o seu salário, e ela recebia uma pensão do ex-marido. As duas rendas somadas era o suficiente para pagar imposto de renda e era o suficiente para declarar imposto de renda. Só que ela não tinha a menor ideia disso, essa informação nunca chegou para ela. E como eram as duas rendas somadas, ela recebia as rendas separadas, ela não tinha noção disso. Só foi descobrir quando foi tentar abrir a conta no banco e não conseguiu por causa do problema do CPF. Como é que a gente resolveu isso? Tá? Ela pesquisou, foi correr atrás para tentar resolver. Quem ela achou que poderia resolver o problema dela, os contadores, iam fazer as declarações que estavam faltando, que eram 2 anos, e aí ia declarar todo mundo junto, o filho como dependente, ela ia ter que pagar multa, dos 2 anos de multa, ela ia ter que pagar imposto de renda, ia ter que pagar juros e atraso sobre o imposto de renda, dava uma conta aí, acho que era 1.800, R$ 2.000, ela ia ter que pagar isso tudo. O que nós fizemos para resolver isso? Nós fizemos 2 declarações de imposto de renda, certo? Uma só da mãe, só com o salário da mãe, todos os rendimentos da mãe, pegamos informe de rendimento, a gente fez uma declaração normal, só da mãe, com todos os valores que ela ganhava, que era insuficiente para pagar imposto de renda, era muito baixo para pagar, até para declarar o imposto de renda, a gente fez e entregou, certo? Fizemos as 2 atrasadas e fizemos as dos próximos anos, nós fizemos e entregamos, e fizemos a declaração do imposto de renda da criança. A criança que não tem idade, a criança que não tem renda o suficiente para declarar, nós fizemos a declaração dos 2 e entregamos para a Receita Federal a declaração dos 2. O que a Receita Federal estava recebendo de informação, tá? Antes disso, que nós descobrimos? Esse ex-marido, ele declarava, de novo, ele declarava que pagava pensão para a esposa, né, não para o filho, e aí tinha essa parte, a pensão isenta de imposto de renda, então essa parte de pensão saía do patrimônio total dele, ele pagava imposto sobre o resto. Então era uma espécie de isenção que ele tinha, pagando pensão de acordo com ele para ex-esposa. E o filho, a gente veio descobrir depois que o filho ele declarava como dependente dele no imposto de renda dele. Então, além dele ter isenção da pensão que ele dizia que pagava para a esposa, ele tinha isenção do filho declarado no imposto de renda dele. A Receita Federal recebia essa informação desse marido, do impostino, dizendo que pagava pensão para a impostina, a ex-esposa, e tinha o impostino júnior como dependente. O que nós fizemos com essas declarações foi comunicar o seguinte para a Receita Federal: olha só, a senhora impostina tem esse salário, que a Receita já sabe, tu já viu, Receita Federal, tu viu, tem salário aqui, então é certinho isso aqui que tu está dizendo. E essa pensão que tu tá vendo que a gente recebe, a gente não recebe. Então esse valor é zero. Então é só essa informação aqui. E aí a gente entregou uma segunda declaração do Impostino Júnior, comunicando para a Receita Federal: olha só, Receita, o Impostino Júnior recebe esse valor aqui de pensão, certo?
Ele recebe esse valor de pensão aqui. Quando a Receita Federal juntou as 3 declarações e começou a bater, a Receita Federal entendeu, olha só, o impostino que diz que paga pensão para ex-esposa e tem o filho júnior, impostino júnior como dependente, na verdade ele está pagando pensão para o impostino júnior e não para a esposa. Então, aquelas declarações que a esposa precisava entregar os 2 últimos anos, elas foram entregues, né, que foram atrasadas que a gente fez, a gente resolveu essa situação. O imposto que ela estava devendo não precisou ser pago, o juro sobre o imposto não precisou ser pago. A única coisa que ela precisou pagar e que a gente não conseguiu fugir foi a multa. Né, de acordo com a Receita, ela precisava ter entregado. Isso era o que precisava ser feito, precisava ter entregue isso. E não entregou. E aí a Receita Federal ficou esperando isso, ela tomou multa por isso. A multa a gente não conseguiu fugir. Tem que pagar 2 multas, de 165 e umas moedas, deu 320, bota mais uns juros aí em cima, aí deu 340, 350 reais, tá? De um valor que era quase 2 mil, certo? Então, esse vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo hoje por causa disso. Então, tem muita mulher por aí que tá exatamente nessa mesma situação, tá? Pode estar na malha fina, pode estar entrando na malha fina sem nem saber, porque recebe a pensão pro filho, trabalha e não sabe que tem que declarar, porque as 2 rendas não precisam declarar, certo? E tem muita gente que resolve isso da maneira errada, da maneira cara, que declara o filho como dependente, e aí quando tu declara o filho como dependente, as 2 rendas vão se somar, que é isso que a Receita Federal estava enxergando. Então vai ser o salário, vai ser a pensão, esses 2 valores se juntam e geram imposto. No caso dessa mãe, gerava imposto, ela tem que pagar imposto. Então a solução que apresentaram para ela era declarar os 2 juntos, pagar imposto de renda, e perder receita. Era dinheiro a menos na boca, né? Olha quanto é que tá a lata do NAN. Comprar um NAN e pagar imposto de renda, ele vai pro NAN. A fraude, então, nem se fala. Então, isso era o que estava acontecendo. Para a gente resolver isso, a gente dividiu os 2. Então, a gente entregou a declaração de uma criança, menor de idade, e entregamos a declaração de uma pessoa que não precisaria declarar. Tá? Então, isso quebra um mito de que as pessoas acham que não, declaração de imposto de renda é só para quem é de maior idade. Não precisa. Não precisa ser maior idade, pode ter 3 meses, pode ter 4 meses de vida. Se esse ser humano de 3, 4 meses de vida está recebendo uma renda, essa renda precisa ser declarada. Tá? A gente está falando de valores baixos, mas pega aí aleatoriamente, engravida de um jogador e recebe pensão aí de 5 mil, 10 mil por mês para o filho. Então a gente está falando de uma criança recém-nascida, ou uma criança pequena, ou menor de 18 anos, que recebe um valor de 5 mil, 10 mil de pensão. E sim, essa criança precisa fazer imposto de renda, essa criança precisa pagar imposto de renda, essa criança precisa declarar imposto de renda. Então, isso não quer dizer, a idade não quer dizer muito, entende? Então, ou a mãe assume essa bronca para ela e declara, ou a criança declara sozinha. Nesse caso, era mais vantajoso declarar os 2 sozinhos. Não existia desconto suficiente para compensar as 2 declarações juntas, tá? É o mesmo caso de quem é casado. Então, tu pega um casal, os 2 trabalham, os 2 declaram imposto de renda e cada um faz sua declaração separada, porque é benéfico para os 2 fazer separado. Então, cada um faz a sua. Aonde é benéfico juntar as rendas, faz uma declaração só conjunta dos 2 e declara as rendas. Isso é permitido pela Receita Federal sem o menor problema. Então é bem tranquilo resolver isso. Rapidinho eu vou mostrar a declaração da mãe, foi uma declaração normal, tá? Foi o rendimento dela, que era a empresa que ela trabalhava, o informe de rendimento declarado. Eu tenho bastante vídeo aqui em cima, vou deixar nos cards aqui em cima, bastante vídeo explicando como fazer isso, é bem tranquilo. A declaração da criança, nós declaramos como pensão, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho como é que faz. Aqui, ó, a declaração da criança, a pensão, a gente vem aqui, ó, rendimento tributado recebido de pessoa física. A gente entra, tem aqui, ó, titular, dependente, rendimento, trabalho não assalariado, outras informações. Como nós fizemos a declaração separado, né, foi a declaração só da criança, é o titular, que é a criança que é o titular. Então, a gente vem aqui no titular, aqui a gente vem outras informações e vai abrir toda essa aba nova. Então, aqui, ó, esse NIT, PIS, PASEP, como a criança não tem, esse valor simplesmente fica em branco, tá? E aí nós temos aqui, ó, rendimentos, pensão alimentícia e outros. Então, aqui, ó, tem o valor exato, mês a mês, que a gente vai colocando. Então, o valor que ela recebia de pensão mês a mês, a gente vai colocando aqui, ó, 450. Então, 450. 450. Então, vai colocando mês a mês todos os valores aqui colocados, tá?
O desconto do pai da criança é débito em folha. E aí tem o 13º, tá? Em dezembro tem o 13º, então foi 450. Então foi o dobro, 900. Então aqui soma tudo e coloca 900, foi o valor recebido em dezembro. Então, em abril ele saiu de férias, ele recebeu o valor de férias. Então foi 450 mais R$ 100 de férias, então foi 550. Então tá ali, 550. Então todos os valores, todo o valor recebido de pensão da criança, a gente coloca e descreve aqui. E acabou. É simplesmente isso. A declaração da criança foi baseada nisso aqui. Então, se tivesse escola, entrava ali em escola, aqui, ó, entrava em escola e declarava que é o pagamentos efetuados. Entrava aqui, pagava a escola, se tivesse escola, tem plano de saúde, tem plano odontológico. Então, se tivesse da criança, a gente colocava aqui. No nosso caso, é só que esses valores. De onde tirar essas informações se for recebida de pensão, tá? Dependendo da função do divórcio, aí não, né, o ex-marido não vai entregar isso de boa vontade, tá? Essa informação é simplesmente na conta. Então, tu olha o extrato da conta, o dia que entrou o valor da pensão, é o valor que entrou da pensão, é o valor que vai ser digitado ali. Então, só puxa o extrato da conta ali, mês a mês, e vai jogando, tá? Outra dúvida que aparece muito, a criança é pequena, mas como a criança não tem conta, a pensão cai na conta da mãe. Então, tem que declarar o nome da mãe. Não, a pensão é paga para a criança. Então, tem que ser declarado para a criança. Se fosse fazer uma declaração conjunta das duas, ia ser a mãe, os rendimentos da mãe, e a pensão ia ser declarada para a criança como dependente, o filho, a pensão entraria ali. Mas isso só se for benéfico para a mãe, se a mãe conseguir pagar menos imposto de renda com isso, senão não tem necessidade. Independente de entrar na conta da mãe, o dinheiro não é para a mãe é só a tutora legal da criança, o dinheiro vai para o dependente, o dinheiro vai para a criança, tá? Então, como é que acabou essa história, tá? Rapidamente. A gente fez isso uns 2 anos, a gente está 4 anos fazendo essa declaração. Então foi uns 2 anos atrás, o 3º ano a gente fez normal, a gente fez do mesmo jeito, fez as 2 declarações, da mãe e da criança entregou, não deu problema nenhum. E aí esse ano, quando a gente vai fazer a declaração da mãe, a gente fez aqui, ó, a gente começou da pré-preenchida. Só para facilitar a questão de informações, a gente começou com a pré-preenchida. Quando a gente puxou essa pré-preenchida, veio só o valor do salário da empresa que ela trabalhava, não veio mais o valor da pensão preenchida. O ex-marido parou de declarar que pagava pensão para ela. Provavelmente ele deve ter caído na malha fina, a Receita deve ter pedido comprovação para ele não tinha como comprovar, né, que a criança morava com ele para ser dependente dele e que pagava pensão para a ex-esposa, ele não tinha como comprovar isso, porque a pensão era paga para a criança. Né, tinha um acordo judicial, tudo certo, que a pensão era paga para a criança. Então ele não tinha como comprovar isso, ele teve que refazer as últimas declarações, né, pelo menos as 3 últimas, que foi as 2 últimas que deu problema para ela, e mais a do 3º ano. Esse 4º ano ele já resolveu. Então ele deve ter tido esse problema. Se ele declarava a criança como dependente, ele tinha dedução do valor dependente. Ou ele ganhava um pouco mais de restituição, ou ele pagava um pouco menos de imposto. Como ele teve que tirar a criança disso, ele teve que pagar esse imposto, o que ficou faltando, o que ele ganhou, essa restituição, com juros, correção monetária, mais a multa. Então deve ter saído bem salgado essa brincadeira aí para ele, tá? Então sempre lembrando, a ideia do vídeo hoje era essa, tá? O prazo da declaração tá acabando, é terça-feira agora, dia 31, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo antes, porque dá tempo ainda, se é mãe solteira, recebe pensão do filho, tu consegue dar uma olhada nisso, ver qual é a tua situação, tá? E aí, terça-feira, dia 31, às 19 horas, eu vou fazer uma live explicando, tirando dúvidas que tenho ali de imposto de renda, é só entrar ali e perguntar, e vou ensinar a fazer uma declaração relâmpago, caso alguém esqueça de última hora, se alguém esquece de fazer a declaração, se não entregar a declaração até dia 31, terça-feira, às 23h59, tu vai ter que pagar multa de R$165 e umas moedas. Então, eu vou te ensinar a fazer uma declaração e entregar para evitar essa multa. Certo? Então, tiver nessa situação, é só aparecer terça-feira, às 19 horas, que a gente desenrola isso. Caso não tenha, tem até às 23h59 para fazer a declaração e entregar, para não ter problema com a Receita Federal. Então, o vídeo por hoje era isso. Meu muito obrigado e até a próxima.